As escolhas que fazemos a cada dia determinam o rumo de nossa vida. Nós somos criados por Deus com capacidade de escolha, como seres morais com livre-arbítrio. Cada escolha moral e espiritual que fazemos tem reflexos sobre todas as áreas de nossa vida. Também sobre outras pessoas, impactam tudo ao nosso redor. Ao criar Adão e Eva, o Senhor estabeleceu no Jardim do Éden duas árvores. A primeira delas, a árvore da vida. Era um símbolo da vida concedida por Deus. Ao se alimentarem dela, eles viveriam para sempre. A outra árvore era a árvore da ciência do bem e do mal, um símbolo da obediência e dependência de Deus, de que seriam fiéis a Ele e o serviriam livremente. E Deus existe. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles foram avisados da existência do inimigo de Deus, que iria tentar afastá-los dele. Nessa semana, na lição, nós analisamos os vários elementos que estavam presentes naquele momento decisivo, na escolha que nossos primeiros pais fizeram, que resultou na sua escolha em pecado. A lição inicia analisando o primeiro elemento presente, a serpente. O inimigo de Deus, Satanás, é um ser real. Não é uma metáfora sobre o mal, algo imaginário, uma figura de linguagem abstrata, não. Ele era um anjo, regente do coro celestial. Em seu coração no céu surgiu o pecado. Ele rebelou-se contra Deus. Levou a terça parte dos anjos a se unirem a ele contra Deus, e assim foram expulsos do céu. Ele é apresentado nas Escrituras como inimigo de Deus, o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente, sedutor do mundo e o pai da mentira. Para realizar a sua obra de induzir Adão e Eva ao pecado, ele disfarçou-se falando através de uma serpente, atraindo a atenção de Eva e despertando-lhe o interesse. Ele não se apresentou inicialmente como inimigo de Deus. Ele referiu-se às próprias palavras de Deus como se as apoiasse. E assim ele sempre faz, muitas vezes, usando as Escrituras em suas tentações. O segundo elemento presente naquele momento era o fruto proibido. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como dissemos, era um símbolo da obediência e dependência de Deus, de fidelidade, de servirem a Ele livremente. Mas o inimigo de Deus utilizou aquele fruto para conduzir Adão e Eva a se independerem de Deus. E ele utilizou o método de fazer perguntas para confundir e para atrair Eva ao diálogo. Primeiro ele começou levantando uma dúvida sobre aquilo que Deus havia dito. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele inverteu o que Deus dissera. Ele é um enganador, um manipulador que distorce a palavra de Deus. Depois de Eva dizer que não, nós podemos comer de tudo, menos dessa árvore, ele questionou as intenções de Deus. E ele disse: ele não quer que vocês comam desse fruto, porque ele sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ali estava a tentação de seguirem o inimigo de Deus, se afastarem do caminho de Deus, seguirem um caminho diferente, serem independentes de Deus e desobedientes à sua lei, às suas ordens. Logo após, ele contradisse em dois grandes pontos a própria palavra de Deus. Deus afirmou que, se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas o inimigo lhes disse duas coisas. Se vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Ele devia ter dito: vocês serão semelhantes a mim e não ao Altíssimo. E mais, Deus disse a eles: se comessem, morreriam. Porque a sua vida dependia da sua ligação com Deus,
da fidelidade e da obediência a ele. Mas o inimigo disse: é certo que não morrereis. Ali estava a sugestão de que eles eram imortais, de que eram perfeitos, possuíam vida em si mesmos, podiam se afastar de Deus, que continuariam vivendo para todo sempre. Adão e Eva deram ouvidos ao tentador. E nós nos lembramos bem do que aconteceu. Ao recordarmos agora daquele momento, 3 perguntas surgem em nossa mente, após Adão e Eva haverem comido do fruto proibido. A primeira pergunta é: por que Adão e Eva sentiram necessidade de se esconder de Deus? A resposta está na própria história bíblica. Eles perceberam que estavam nus, perceberam que haviam perdido as vestes de glória com as quais foram criados. E agora, tomados pelo sentimento de vergonha que o pecado produz, eles tentaram se esconder de Deus. Mas aí vem uma outra pergunta. Por que Deus perguntou: Adão, onde estás? O Senhor conhece todas as coisas. Bom, as perguntas foram feitas em benefício dos pecadores, para que eles se apercebessem daquilo que haviam feito. As perguntas foram feitas para conduzi-los ao arrependimento, para restabelecer o relacionamento com Deus, para que eles pudessem entender melhor o plano da salvação, que lhes seria em seguida apresentado. A terceira pergunta que surge em nossa mente é: como é que Adão e Eva procuraram justificar o seu comportamento? E a resposta é óbvia. Eles tentaram culpar um ao outro. O pecado é sempre uma irresponsabilidade. E assim, Adão culpou Eva por lhe ter dado o fruto. Indiretamente, ele culpou a Deus. Ele disse: a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Mas Eva, por que você fez isso? Ah, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Deus nem perguntou para a serpente, porque ele sabia que, desde o princípio, lá no céu, o inimigo acusou Deus de estabelecer leis impossíveis de serem seguidas, então tornando o pecado inevitável. E Deus diz: o pecado é uma irresponsabilidade, mas eu assumo a responsabilidade. Eu tenho a solução para o problema. E naquele momento, a Bíblia nos diz que o Deus Criador se tornou o juiz condenador para a serpente e o juiz salvador para a humanidade. O primeiro juízo condenador foi proferido sobre a serpente. A serpente era o originador do pecado no céu. O inimigo de Deus, usando de astúcia, de engano, de mentira, havia tentado Adão e Eva ao pecado. E assim o grande conflito originado no céu agora se movia para a terra. E aqui permanecerá até o final da história do mundo, até a destruição do inimigo. Então Deus diz em Gênesis 3,15 o seguinte: a serpente: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos um grande conflito entre Deus e o inimigo se desenrolando. E assim é que o dragão, a antiga serpente e Satanás, quando nós traçamos um paralelo entre Apocalipse e Gênesis 3, nós observamos que haveria sempre uma constante inimizade entre o inimigo enfurecido e a descendência da mulher, que no Novo Testamento é a igreja, contra a qual ele lutaria através dos séculos. Mas em especial no Jardim do Éden, surge a promessa que vai até o Apocalipse, em que foi prometido o descendente da mulher, aquele que é identificado pelos profetas, pelas Escrituras como Cristo, aquele que derrotaria o inimigo nesse grande conflito. Na explicação que o apóstolo São Paulo faz do grande conflito aos Hebreus, ele disse que quando Cristo assumiu a natureza humana, o inimigo feriu o seu calcanhar, levando-o até a cruz. Porém, Cristo, com a sua morte, destruiu o poder daquele que tem o poder da morte, Satanás. E com a sua ressurreição, ele saiu vitorioso, vindicando o caráter de Deus e restaurando a vida eterna para os filhos de Deus, para aqueles que nele creem.
cumprindo a promessa da derrota de Satanás, feita lá no Jardim do Éden e confirmada no Apocalipse. Satanás é um inimigo derrotado e que afinal será destruído. No Apocalipse encontramos que a cabeça da serpente será esmagada no juízo final, após o milênio, quando o inimigo e o pecado serão para sempre eliminados da face da terra. O segundo juízo de Deus foi proferido sobre a mulher. Mas não era um juízo de maldição. Deus mostrou a Eva as consequências. Em meio de dores, dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aquela que havia sido criada como auxiliadora de Adão, como coroa do seu marido, sofreria os resultados de uma sociedade humana injusta, afastada de Deus e distante dos seus planos. Contudo, diante do juízo, por causa do pecado, e que seriam alcançados pela morte, houve a promessa de que um dia ela geraria filhos e que assim a vida seria mantida na terra. O terceiro juízo de Deus foi proferido sobre Adão, mas também não era um juízo de maldição. Depois da condenação da serpente, a única maldição foi proferida sobre o solo por causa do pecado. E Deus diz a Adão: maldita é a terra por tua causa. O pecado alcançaria toda a obra criada. Foi dito a Adão que teria que trabalhar arduamente, com fadiga, porque toda a natureza seria afetada pelo pecado. A queda trouxe para Adão e Eva terríveis consequências. Perderam o paraíso, perderam o acesso à árvore da vida, perderam a vida eterna. Não podiam mais comer do seu fruto. Mas, enfim, a grande diferença entre o juízo de Deus sobre a serpente e o juízo de Deus sobre Adão e Eva é o seguinte: antes que terminasse a condenação à serpente, Deus prometeu a redenção. Viria o descendente da mulher que derrotaria o inimigo. Eles pecaram, sofreriam as consequências, mas existiria esperança para a humanidade. Deus criou uma saída para o pecado. Um dia, Deus faria novas todas as coisas. Cristo viria para resgatar a humanidade. Viria depois uma segunda vez, quando a terra será restaurada, o Éden restaurado. A raça humana readquirirá o direito de comer do fruto da árvore da vida. Essa é a grande boa nova que nós aprendemos esta semana. E que eu e você necessitamos de compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor.